cabelo no ralo, tá entupindo o ralo. Aí você para e pensa assim, você vai ficar careca. Calma. Nem toda queda de cabelo é um problema no couro cabeludo. E aí eu vou te mostrar 5 principais causas de queda de cabelo para que você consiga buscar ajuda especializada o quanto antes. Eu sou a Nara Negrete, eu sou médica dermatologista especialista nas doenças do couro cabeludo e tô aqui para alertar vocês sobre essas 5 principais causas de queda de cabelo. E eu vou te falar que nem é do couro cabeludo um problema do couro cabeludo. O que acontece nessas condições, para você saber qual que é a sua, tá? O que acontece nessas condições é que eu tenho um encurtamento do ciclo do cabelo. Então ele para de crescer e já migra para uma fase de queda. Então a primeira causa que eu vou contar aqui para vocês são as alterações hormonais. Então, chega no consultório uma mulher de mais ou menos 30 anos e ela fala que meu cabelo tá caindo, eu vejo o cabelo no ralo o tempo inteiro, eu vejo espalhado no chão da casa. Ela tá desesperada, porque ela acha que ela vai ficar careca, com toda razão. E aí a gente vai perguntando algumas coisas durante a consulta médica e algumas coisas vão chamando a atenção da gente. Por exemplo, pergunto, como que tá seu sono? Tá conturbado? Tá tendo um sono reparador? Ela me fala, não. Como que tá a sua tolerância ao frio? Você sente mais frio que as outras pessoas? Ela fala, sinto, eu tô sempre de casaco. Tá conseguindo comer? Tá conseguindo se exercitar? Ou você sente cansaço o tempo inteiro? Ela fala, eu tô sempre cansada. Juntando esse quebra-cabeça que a gente vai ouvindo durante a consulta, durante a história clínica, a gente pensa na tireoide. Então, condições em que a tireoide trabalha muito ou que ela está trabalhando pouco, são alterações hormonais que refletem no couro cabeludo. E aí o couro cabeludo entende e fala assim, não, aqui eu preciso priorizar. Vamos dividir aqui e diminuir essa fase, botar esse cabelo para cair para ver se nasce um cabelo novo. E nessa daí a paciente vai tendo queda de cabelo. Vai vendo cabelo no chão, vai vendo cabelo na escova, cabelo no ralo. Tudo isso porque tem uma alteração hormonal relacionada à tireoide. Ou mesmo as pessoas que já têm problema na tireoide. Eu tenho hipotireoidismo ou eu tenho hipertireoidismo. Nara, eu estou usando a minha medicação e aí quando a gente vai ver dosando o TSH e o T4 livre, a gente vê que a tireoide está totalmente desregulada. Ora, a gente precisa aumentar o nível hormonal, o hormônio que a pessoa toma, ora a gente precisa diminuir a medicação para que a tireoide ela entre no equilíbrio. Quer ver outra alteração hormonal importante? O pós-parto. Então, quando a gente está grávida, a gente tem uma produção alta de hormônio, uma produção bem alta. E isso daí no couro cabeludo impede com que o fio se desprenda da fase de queda. Inclusive, quando a gente está grávida, é quando a gente tem o melhor cabelo de todos. Você que tá vendo esse vídeo que é mulher e é mãe sabe disso. O cabelo cresce, o cabelo fica forte. É o melhor cabelo da nossa vida. E aí, quando a gente pare, 2 a 3 meses depois, começa a queda de cabelo. É cabelo na criança, é cabelo no chão, é cabelo no travesseiro, é cabelo no ralo. E aí, por que isso acontece? Porque na hora que a gente tira o bebê, na hora que a gente tira a placenta, os níveis hormonais todos caem. E aí a mulher tem que voltar a produzir hormônio. Na hora que esse nível hormonal cai, pá, eu tenho queda de cabelo. Queda de cabelo importante, é aquele momento que você vira e fala assim, eu vou ficar careca. Mas calma, não vai ficar careca, mas vai ter que ter paciência para o cabelo voltar a crescer e encher aquele volume que você tinha. Quer ver outra condição? A alteração hormonal que causa queda de cabelo? Menopausa. A mulher é uma antes da menopausa e depois da menopausa. Isso vocês já com toda certeza sabem disso. Agora o reflexo disso no cabelo, o cabelo fica sem vida, o cabelo cai. É um cabelo que antes ele tolerava tintura, agora ele não tolera mais, porque ele fica quebradiço, ele fica sem vida. Então isso acontece por alteração hormonal da menopausa. Não é que são problemas no couro cabeludo, mas reflete no couro cabeludo e, consequentemente, no fio que vai ser feito. Quer ver outra alteração hormonal que a gente pode ver? A gente falou da tireoide, falamos do pós-parto, falamos da menopausa. Então, eu vou falar para vocês aqui que tem algumas condições hormonais em outras glândulas do nosso corpo, como a hipófise, como a glândula pineal. São outras alterações em que reflete um estado de tanto produção de hormônio quanto diminuição do hormônio que faz interferência no couro cabeludo. Então a gente tem que funcionar como se fosse um relógio, a gente tem que funcionar literalmente com tudo organizado. E olha,
Se você se encaixa nesse perfil, se você tá vendo que isso está acontecendo com você, você precisa de ajuda. E não necessariamente ajuda médica, dermatológica para cuidar do seu cabelo. Às vezes o que você está precisando mesmo é do endocrinologista. Às vezes o seu obstetra, ele já vai fazer esse papel, ele já vai te orientar. Mas claramente, se você tem alguma, que normalmente os pacientes que têm problema no cabelo, tá tendo uma queda muito importante, vem para mim, né, que eu sou especialista em cabelo. Mas às vezes eu vou precisar de ajuda de outras especialidades. Então a primeira causa mais comum de queda de cabelo, que o problema não tá no couro cabeludo, é alteração hormonal. A segunda causa de queda de cabelo, que é muito comum, gente, é muito comum, é quando a gente tem deficiência nutricional. Pera que eu não tô falando de zinco, não tô falando de vitamina D, não tô falando de vitamina B12, não tô falando de selênio, não. Tô falando de deficiência nutricional, que é quando você faz dieta restritiva. Então você começa a perder peso, muito peso, rapidamente. Então essas dietas restritivas, essas dietas que é muito louca, né? Que você faz 24 horas você comer 500 calorias. Você não vai estar ingerindo a quantidade de proteína que você precisa. Gente, isso é fato. Você não vai consumir verdura, legume, fruta, carne, entendeu? Ou se você for vegetariano, por exemplo, distribuir as proteínas nos legumes, nos vegetais. Isso é um ponto importante, vegetarianos e veganos. A gente tem que ficar de olho em algumas vitaminas, porque às vezes não bate a meta do que o corpo precisa, da quantidade do que o corpo precisa. Então, às vezes a gente precisa complementar, a gente precisa tratar deficiências nutricionais nesse grupo de paciente, vegetariano, vegano. Então, às vezes eles precisam tomar vitamina B12, que a gente encontra muito nas carnes. Às vezes precisa de vitamina D, tá? Não relacionada a nada nutricional, mas às vezes precisa disso. Suplementar, na verdade, tratar deficiências de ferro. Então, só para vocês verem que o que a gente é o que a gente come. Minha mãe já diria, a gente é o que a gente come, tá? Agora eu vou chamar a atenção para vocês de uma deficiência nutricional, que na verdade é uma deficiência mineral, que é o ferro. Ferro, gente. Então, quando a gente fala de perder ferro, ou eu tô perdendo ferro quando é na mulher, principalmente do nosso fluxo menstrual, relacionado à nossa menstruação, porque é sangue, ou eu tô perdendo ferro pelas fezes. No caso, por exemplo, de uma mulher que tá perdendo ferro porque tem um mioma, porque tá tendo, a gente chama de sangramento uterino anormal, que tá tendo focos de endometriose, que fica menstruada por muito tempo, que tem um fluxo muito alto, fica trocando de absorvente o tempo inteiro. Todo o ferro que a medula usa para produzir o sangue, ele vai ser expelido, tá jogando fora, tá perdendo pela menstruação. O cabelo entende que não tem ferro. Gente, o cabelo é o menor dos problemas quando a gente fala de deficiência nutricional. O cabelo, ele entra num estado de repouso, entendeu? Para que ele não precise fazer novos cabelos, porque eu tô numa ausência de ferro, que esse é o principal mineral que a gente tem que ficar de olho, e o cabelo começa a se desprender. O cabelo o cabelo que tinha que cair já vai cair, mas o que tá para nascer, ele tá sem suplemento, ele tá sem a base para ser feito. Então, quando isso acontece, ele vai refletir no couro cabeludo com a queda do cabelo. Então, não é incomum uma mulher chegar para mim, vem como dermatologista especialista em doença do couro cabeludo. Essa pessoa vem para mim e fala assim: eu tô com mioma. Eu tô sangrando muito. Ela não vem me contar disso, mas eu vou descobrindo durante a história, né? Eu tô sangrando muito. Aí eu falo, opa, será que não tem uma deficiência de ferro? Aí eu já levanto minhas orelhas, entendeu? Porque aí eu não tenho nenhuma medicação pro cabelo parar de cair. Não tenho. Mas se você estiver passando por isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar um ginecologista. Ponto, gente. Vai ter que procurar um ginecologista, porque tem que parar de sangrar. Porque senão só não adianta ficar tomando ferro na veia. Não vai, porque a gente precisa fechar a torneira. Agora, por exemplo, cabelo tá caindo, chega um homem, 55 anos, doutor, eu sempre tive muito cabelo. Mas de uns tempos pra cá, meu cabelo tem caído. Aí você pergunta pra ele, fala assim, mas o senhor tá emagrecendo? Ele fala, tô emagrecendo. Tá emagrecendo muito rápido? Ó, doutora, eu tô emagrecendo, eu tô achando que eu tô perdendo muito peso. Aí a gente começa a conversar, tá perdendo muito peso, o cabelo tá caindo, mas o senhor tá tomando alguma medicação pra perder peso? Não. O senhor fez alguma cirurgia? Não. O senhor teve alguma infecção recentemente? Não. Porque eu vou perguntando tudo isso, né? Aí eu perguntando, mas como que tá? Tem sangramento pelo xixi? Não.
Tem sangramento pelo cocô, pelas fezes? Ah, doutor, eu tenho. Algumas vezes sai só sangue, outras vezes sai sangue e fezes. Eu tenho ficado mais constipado. Eu não tô indo no banheiro todo dia como eu era. As fezes estão bem fininhas, parece fita. Não tem saído aquele bolo de fezes como era antes. Aí você já atenta, porque o paciente está sangrando pelo ânus. Quem que pode dar esses sintomas? Câncer. Câncer no intestino. O paciente está perdendo sangue, está perdendo ferro. E aonde que ele está vendo o reflexo de tudo isso? Na queda do cabelo. Cabelo no ralo, cabelo caindo. E o que eu, como dermatologista, vou fazer? Eu vou, primeiro de tudo, encaminhar meu paciente para um coloprocto. Porque é o coloproctologista que faz esse tipo de avaliação e trata e investiga para a pessoa saber se ela tem câncer. Vocês entenderam? Então, a alteração hormonal, a gente viu, deficiência de nutrientes. Então, você já checa se você está se enquadrando em alguma dessas coisas que eu estou falando para vocês, tá? Porque aí você já começa a raciocinar e falar assim, nossa, eu preciso de ajuda médica o quanto antes. Não pode postergar. E quem que tá te contando tudo isso? Queda de cabelo. Vocês entenderam? Então, você não fica gastando dinheiro com shampoo anti-queda, sendo que você pode ter aí, por exemplo, um câncer, um mioma. Entenderam? Não ficar tomando reposição de ferro enquanto não trata a causa de fato, e isso está repercutindo no couro cabeludo. Tem uma outra causa, que é essa daí da deficiência de nutrição, por exemplo, não está comendo a proteína, está perdendo ferro, entendeu? Que elas se entrelaçam, que é o que a gente chama de estresse físico ou emocional. Eu, particularmente, chamo de estresse metabólico. Esse estresse metabólico, que é metabólico é quando a gente fala do metabolismo do corpo inteiro da gente. Esse estresse metabólico, a gente observa na queda de cabelo mais comum, que a gente chama de eflúvio telógeno. O problema não está no couro cabeludo. O problema é que aconteceu alguma coisa no seu organismo que mexeu no ciclo do cabelo e a fase de crescer diminuiu e a fase de desprendimento, de soltura do fio, ela tá aumentada. Então a pessoa vê ralo cheio de cabelo, escova cheia de cabelo, o chão da casa cheio de cabelo, e ela vai pensar assim, eu vou ficar careca. E quando a gente fala desses estresses, a gente tem que pensar em quê? Nas cirurgias. Então a mulher vai chegar pra mim 30, 40 anos, vai falar assim, Nara, meu cabelo tá caindo, eu vou ficar careca. Aí eu vou conversar. Vou fazer a história. Vou fazer exatamente o que eu fiz nas outras causas, o que eu faço todos os dias no consultório. É conversar e saber detalhe por detalhe da vida da pessoa. E aí ela me conta, por exemplo, que ela fez uma lipoaspiração. Aí eu fiz uma cirurgia plástica, tem mais ou menos uns 5 a 6 meses. E aí eu tô observando que agora meu cabelo tá caindo. Então a plástica ficou maravilhosa. Mas existe um insulto metabólico que a cirurgia causa, que pode culminar, resultar na queda de cabelo que a gente chama de eflúvio telógeno, tá bom? Então esse tipo de estresse, ele é muito marcante e é isso daí para você ter em mente. Fala assim, nossa, eu fiz uma cirurgia, tirei a vesícula, coloquei prótese na mama. Qualquer cirurgia, entendeu? Pode resultar na queda de cabelo. O que você tem para fazer? Primeiro, dermatologista, tricologista, entendeu? Que é para ver se não tem nenhuma doença no teu couro cabeludo. Para saber se a queda que você tá tendo é reflexo de alguma coisa que aconteceu. Como, por exemplo, nesse caso. Fez a lipoaspiração, passou um certo tempo, 2 a 3 meses na maioria das vezes, tá? Mas a gente tem aí, pode ser até 4 a 6 meses. E aí a pessoa tá tendo a queda do cabelo. Então esse tipo de estresse, ele pode culminar na queda do cabelo. Então eu falei de alteração hormonal. Falei aqui da deficiência de componentes que são importantes para fazer o fio do cabelo, para fazer o cabelo crescer com força. Falei de estresses metabólicos, dei aqui o exemplo da cirurgia. E outro ponto importante, o cabelo tá caindo. Tá tendo cabelo no ralo, no pente, tá tendo cabelo no chão. Isso daí são as quedas de cabelo mais comuns. Mas existe uma queda de cabelo que, na verdade, a pessoa não tá vendo cair. A pessoa tá vendo que o cabelo tá sumindo. O cabelo era grosso, conseguia fazer um rabo de cavalo, tinha volume, tinha densidade, entendeu? E agora a pessoa observa que ela tá dando muito mais volta no elástico. Então é aquela mulher que tinha um baita de um cabelão com 20 anos e agora com 40 ela tá observando que o cabelo tá ficando muito mais ralo, que o cabelo tá ficando fino, que ela tá enxergando o couro cabeludo. Então, gente, uma das 5 grandes causas de queda de cabelo, de rarefação do cabelo, são
fatores genéticos. E aí, quando a gente fala de genética, eu não tenho nenhuma medicação que vai alterar a sua genética. Eu não tenho como tratar a sua genética ainda. A gente chama de terapia gênica. Eu não tenho ainda nenhuma medicação que vai intervir na genética, que é o que manda todo o nosso corpo, falando especificamente do couro cabeludo. Então, essas alterações genéticas, a doença mais comum que leva a todo esse sintoma de cabelo sumindo é a calvície, é a alopécia androgenética no homem, alopécia de padrão feminino na mulher. São os calvos. Então, quando eu vou tratar essa doença do couro cabeludo, sabendo da influência hormonal, homem, testosterona, genética, porque veio da genética, entendeu? Eu só consigo atuar no tratamento na parte onde eu consigo tratar o folículo, a fábrica do pelo. Eu só consigo fazer isso para que ela consiga produzir um pelo melhor, um pelo com qualidade, um pelo mais grosso, que ele tem realmente uma espessura boa, que ele consiga crescer numa velocidade um pouco melhor, entendeu? Que é o que acontece, por isso que a pessoa fica calva, porque o pelo nasce fino, curtinho e é preguiçoso. Tá? Então, essas alterações genéticas, eu não consigo tratar, mas você, por exemplo, vai saber que na sua família, meu avô era calvo. Minhas tias todas têm o cabelo ralo depois dos 45 anos. E você quer ver outro problema? Você quer ver outra coisa? É quando a gente tem a informação genética de ficar calvo, entendeu? E a gente, mulher, entra na menopausa. Aí é caos. Porque assim, eu vou falar para vocês que são dois fatores que se somam e que atrapalham muito o crescimento do cabelo, gente. Então, ela perde hormônio que manteria um cabelo com muito mais viço, com qualidade, e ainda se soma a apresentação da alopecia androgenética. Então, o cabelo já vai nascer fino, curto e preguiçoso. E, além disso, vai ter a queda hormonal. Uma causa muito, muito comum. Então, eu falei para vocês, alterações hormonais. Falei para você deficiências nutricionais. Falei daqui de estresse metabólico. E falei aqui das alterações da influência genética da pessoa. Então, aqui 4 causas principais de queda de cabelo. A quinta causa, a culpa é sua. A culpa é sua. A gente chama de intemperismo capilar. Então, a culpa é sua. Por que eu tô falando que a culpa é sua? Porque alguma coisa aconteceu no seu fio de cabelo que ele tá quebrando. Ou ele tá quebrando, entendeu? Ou ele tá cheio de nozinho, forma uns nozinhos no fio. Ou ele tá formando as pontas duplas, ele se abre assim. Fica assim, totalmente espichado, fica um fio sem vida. O que é o intemperismo capilar? É a influência de todos os fatores externos ao fio de cabelo. Então, é aquela pessoa que ela usa secador e ela faz chapinha, que são os alisamentos térmicos, todo santo dia há anos. Há anos. Quando a gente vai examinar esse tipo de cabelo, a gente vê que os fios, eles estão em várias alturas de crescimento. Porque em vez de eles crescerem todos juntos, eles até crescem, porque não tem problema no couro cabeludo, tem problema no fio, entendeu? Porque o fio está sob agressão da temperatura e do escovar, do atrito de escovar. Então, quando a gente vai ver, é um cabelo que ele se quebra. Era para ele crescer por inteiro, mas ele quebra. Você quer ver outro exemplo? Gente, é todo dia. Mulher que faz progressiva com formol, nem vou entrar nesse método, vou deixar esse vídeo para outro dia. Eu vou deixar esse vídeo para outro dia para falar sobre alisamento. É mulher que faz alisamento com formol. Anos. Anos. E ela veio para mim e fala assim, doutora, meu cabelo não cresce. É porque o cabelo dela não cresce? Não, não é porque o cabelo dela não cresce. É porque ele cresce e quebra. Então, no meio do caminho, o cabelo quebra. Porque o que acontece quando faz alisamento com formol? Ele quebra toda a estrutura do fio sadio para ficar aquela coisa escorrida. Quando isso acontece, o fio fica frágil. Ele não tem a capacidade dele de esticar. Qualquer estiramento, ele se quebra. Entendeu? Então, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. É isso que é um fio alisado por formol. Por qualquer alisamento, entendeu? Mas o formol, ele é campeão de audiência, tá? E só falar pra vocês que tá proibido no nosso país alisamento com formol. Às vezes você vai ler na progressiva, tá? Que é progressiva, né?
Aí tem outro nome, botox capilar, tem formol. Se não tiver o formol, tem os derivados do formol. Então, para de ser louca. Tem coisa lá dentro para poder alisar seu fio. Tem alguns componentes para você fazer um alisamento químico, que tem aprovação da Anvisa, que é uma coisa legalizada, que dá para você fazer o seu alisamento químico com menos dano ao fio e com toda certeza muito mais segurança para você, porque o formol é carcinogênico. Então a pessoa ela quer ter o cabelo liso, ela faz o alisamento, mas ela evolui com um corte químico. Então, quando vocês vão ver, fica aqueles cabelinhos, tudo fica assim, ó. Um cabelo aberto, um cabelo sem vida. Por quê? Porque ele tá quebrando porque você fez alisamento químico. E ainda tem um cenário pior, que é o alisamento químico. A pessoa vai fazer a progressiva, vai fazer o botox, faz o alisamento e ainda quer ficar loira. Ô, gente, aí não dá. Aí vocês vão me desculpar, mas aí não dá. Faz o alisamento, quer ficar loira, fica loira, e ainda usa secador e chapinha todo santo dia. Não tem haste, não tem fio que aguente. Já tô avisando vocês, entendeu? Então a gente precisa escolher as nossas batalhas, a gente precisa escolher as nossas lutas. Saber o que a gente vai fazer. Ora, eu vou ficar lisa ou eu vou ficar loira. Vocês sabiam que assim, porque a gente faz escovas, os alisamentos químicos, tem uma série de motivos para isso, tá? Mas um dos motivos é que o cabelo fica muito mais prático. É aquele cabelo que você acorda, você não precisa fazer nada, porque ele já tá liso. Então, ele tem uma praticidade agregada aos alisamentos químicos que a gente compreende perfeitamente. Não é fácil lidar, não é fácil cuidar de um cabelo cacheado, de um cabelo crespo. Não. Quem falar que é fácil tá mentindo. Porque existem produtos específicos, existe uma rotina muito específica que demanda tempo. O seu cabelo nem sempre fica como você quer, porque ele começa a ter a vida própria dele, por exemplo, um cabelo cacheado, um cabelo crespo. Tá? Então, você precisa estar disposta a cuidar do seu cabelo como ele é. Mas tem gente que faz alisamento há tantos anos que não sabe mais como que é o cabelo. E existe uma coisa que a gente chama de transição capilar, que é quando a gente para de fazer o alisamento químico e o cabelo volta a crescer na textura original, de como seu cabelo sempre foi, por exemplo. Só que a transição capilar, ela não é um momento fácil de fazer. Não é uma coisa tranquila de se fazer. Primeiro que ela leva muito tempo. Ela leva tempo para o seu cabelo crescer como ele sempre foi. Segundo, que enquanto ele vai crescendo, aquela raiz, a raiz do cabelo com o cabelo da pessoa crescendo, é uma raiz que fica armada. Não é fácil da pessoa lidar com aquela raiz, porque o restante está liso. As pontas estão tudo lisas, porque o formol não sai. E ela faz, progressiva há não sei quanto tempo. Então, às vezes, ela até tem um cabelo comprido todo alisado. E aí, a gente vai trabalhar com duas texturas do fio. A textura original na raiz e o fio alisado nas pontas. Isso daí a gente chama de transição capilar. Então, se você tá se enquadrando nisso, por exemplo, tem meu cabelo tá caindo, meu cabelo tá quebrando. Toda vez que eu vou lavar, toda vez que eu vou pentear, toda vez que eu vou secar, eu vejo cabelo, eu vou ficar careca. Meu cabelo tá diminuindo o volume o tempo inteiro. Então, se você se enquadra nisso, primeiro que você precisa de ajuda de um tricologista. Não é para fazer cronograma capilar, não é para isso. É primeiro saber se tem saúde no teu couro cabeludo para produzir um fio normal, para produzir um fio sadio. Segundo, que é durante o exame físico, a gente faz a tricoscopia, a gente olha a casinha do pelo. Depois a gente vê a saúde do fio para poder te ajudar. Porque se for um fio muito fino, você tem que saber qual o shampoo que você tem que usar, qual o condicionador que vai ficar melhor para você, qual o óleo que você vai usar para hidratar seu cabelo, porque o fio de cabelo é uma matéria que é morta. Quem tem saúde, quem é vivo é o couro cabeludo. Mas a gente precisa usar produtos para poder cuidar dessa matéria morta que é o fio de cabelo. Então o povo chama de cronograma capilar, mas na verdade é a personalização, a individualização de um cuidado no couro cabeludo, gente. Do cuidado com o fio. Entendeu? Então, a quinta causa, que é o intemperismo capilar, é a gente mesmo que provoca. Então, na hora que você decide pausar ou diminuir esse dano que às vezes você mesmo causa no teu cabelo, é a hora que você vê um cabelo crescendo saudável. Não é fácil passar por uma transição capilar ou mesmo cuidar do nosso cabelo, não é fácil. Mas a gente, com orientação correta, a gente consegue fazer essa transição, a gente consegue fazer esse cuidado e melhorar e diminuir o intemperismo capilar. Então aqui eu já vou desmistificar algumas informações erradas que a gente ouve por aí, sempre relacionada à queda de cabelo.
Então, queda de cabelo é um mundo de possibilidade. Mas essas 5 causas são as mais comuns que eu tenho no consultório e que todo médico tricologista enxerga. É o que a gente mais vê. E se você se enquadrou em uma dessas causas, saiba que você precisa de auxílio médico. Vou desmistificar por quê? Porque shampoo anti-queda não trata queda. Shampoo só serve para limpeza do couro cabeludo. Ah, mas eu usei um shampoo tal e aí a queda de cabelo parou. Será que foi o shampoo ou porque ela ia parar de qualquer jeito? Gente, ela ia parar de qualquer jeito, porque provavelmente você estava no eflúvio. Outra coisa importante. Se o cabelo tá caindo é falta de vitamina. Ô, gente, deixa eu falar pra vocês que esse assunto de falta de vitamina chega a me dar nervoso. Porque a falta de vitamina, ela culmina em doença. Então, se eu tenho falta de vitamina B12, eu tenho anemia. Se eu tenho falta de vitamina D, eu tenho doença no osso. Falta, deficiência. Se eu tenho deficiência do ferro, alguma coisa está acontecendo. Ou você está deixando de comer, ou tem ferro saindo pelo xixi, ou pelo cocô, ou pelo sangue da menstruação. Entendeu? Então, tem uma doença envolvida nesse negócio de vitamina, mineral e tudo mais. Então, você, às vezes, tomar o Centrum, tem nenhum conflito de interesse aqui. Centro, ou você tomar algumas outras medicações que vêm da sua cabeça, Pantogar, Imecap Hair, você só tá gastando seu dinheiro. Porque o seu cabelo que tiver que cair, se você tiver doença no corpo, se você tiver doença no couro cabeludo, você só tá gastando dinheiro, você tá perdendo tempo. Tá? Então isso é mito. Cortar o cabelo faz o cabelo crescer mais rápido, pela glória de Jesus. Ah, mas eu cortei meu cabelo, deu mais volume. Claro, você tirou as pontas que tava ruim, ponta dupla, ponta fina, ponta que precisa cortar, entendeu? Então, corte de cabelo não muda o ciclo capilar. Corte de cabelo não muda ciclo capilar. Não muda a fábrica do fio. Ela te dá uma impressão, literalmente uma impressão de que você está com o cabelo mais saudável. Por quê? Porque você cortou. Você tirou todas as pontas que são ruins, entendeu? Então, resumindo para vocês, não tem fórmula mágica. A gente tem que ir atrás das causas. E essas são as 5 causas mais comuns. Vocês entenderam? De queda de cabelo. Se você se enquadra numa delas, você precisa de ajuda médica, combinado? Então, se você gostou desse vídeo, você pode dar o like, compartilha, se inscreve no canal, que eu vou produzindo mais conteúdo para que você consiga direcionamento, informação de qualidade, não perder tempo, porque tempo é cabelo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.